Olá, com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos de ordem bipolar, também conhecido como Guerra Fria. A princípio, você precisa lembrar que a ordem bipolar foi uma disputa intensa e indireta entre Estados Unidos e União Soviética que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Então, nós precisamos recordar que, diante da decadência das potências europeias e, claro, diante do fortalecimento dos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, surgiu, portanto, a ordem bipolar. Não esqueça que essa ordem bipolar chegará ao fim, parcialmente em 89, quando houve a queda do Muro de Berlim, e desaparecerá definitivamente em 1991, quando nós vamos ter a desintegração e o fim da União Soviética. Entre os principais fatores do surgimento da ordem bipolar, nós podemos destacar a divisão da Alemanha, que foi dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, a decadência das potências europeias, pois ficaram fracas com as guerras mundiais, e o fortalecimento dos Estados Unidos. Não esqueça que essa ordem bipolar teve diversas características. Entre elas, nós tivemos a divisão da Alemanha, que foi dividida em Alemanha Oriental sob influência da União Soviética, em Alemanha Ocidental sob influência dos ingleses, dos franceses e dos norte-americanos. Assim também tivemos a divisão da cidade de Berlim, que foi dividida em Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Ambas foram divididas pela Conferência de Potsdam. Além disto, você precisa lembrar que houve a divisão da Europa, e a Europa ficou dividida em lado oriental, sob influência da União Soviética, portanto socialista, e lado ocidental, sob influência dos Estados Unidos. Neste caso, nós tivemos a Conferência de Ialta. Tudo bem? Não esqueça que houve a criação de um muro. Por quê? As pessoas passaram a fugir do sistema autoritário, unipartidário de economia fechada para um sistema pluripartidário com economia aberta e marcado pela lei de mercado. Só que a União Soviética percebeu que o lado socialista estava perdendo mão de obra qualificada, como cineastas, professores, advogados, jornalistas. E para impedir a perda dessa mão de obra qualificada e das demais pessoas que estavam fugindo do socialismo para o capitalismo, houve a construção do Muro de Berlim. Não esqueça que esse muro foi inicialmente construído em Berlim, mas foi estendido para toda a Europa. Esse período também ficou conhecido por uma corrida bélica, ou seja, por uma corrida armamentista, que foi intensos investimentos em armas, principalmente nos armamentos nucleares, Além da criação de diversas estratégias. E, claro, não esqueça, um dos fatores mais importantes foi a existência de dois polos de poder, neste caso, Estados Unidos versus União Soviética. Bem, outro fato que nós precisamos lembrar desse período foram as estratégias. Tanto os Estados Unidos, assim como a União Soviética, tiveram estratégias diferentes com sistemas diferentes. Não esqueça que os Estados Unidos era baseado no sistema capitalista, enquanto a União Soviética era baseada no sistema socialista. Estratégias. Os Estados Unidos criou inúmeras estratégias. Entre as principais estratégias, ele criou o Banco Mundial, também conhecido como BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, cujo objetivo era fazer empréstimo aos países, o FMI, Fundo Monetário Internacional, o GATT, Acordo Geral de Taxas e Tarifas, hoje conhecido como OMC, mas uma coisa que chamou bastante atenção nessa época foi a criação dos planos Marshall e Colombo. Lembrando que o Plano Marshall foi criado para emprestar dinheiro para a Europa Ocidental, a qual dividiu esse dinheiro e, claro, acabou investindo em diversos setores, principalmente em acordos econômicos, contribuindo para o surgimento de um maior bloco do mundo hoje conhecido como União Europeia. Além disso, o Plano Marshall emprestou dinheiro para a América Latina, onde os países latinos investiram em inúmeros setores, mas garantiram também a implantação de ditaduras militares, contraindo uma enorme dívida externa. Além deste plano, houve a criação do Plano Colombo, o qual foi criado com o objetivo de emprestar dinheiro para países asiáticos, em especial o Japão, para evitar que os países asiáticos virassem socialistas. Mas não esqueça que estávamos numa possível guerra fria.
E claro, para ter autodefesa, os Estados Unidos criou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que naquele momento tinha por objetivo defender os capitalistas contra a possível agressão dos países socialistas. Mas hoje, a OTAN tem claras funções que é o objetivo principal é defender a Europa contra as instabilidades provocadas por terrorismo, e, claro, por conflitos, além de outras ameaças externas. Tudo bem? Já a União Soviética, não esqueça, ela criou o Comecon e criou o Pacto de Varsóvia. O Comecon dava dinheiro para países socialistas para que eles se tornassem verdadeiros expoentes, verdadeiros modelos de socialismo no continente do qual estavam sendo implantados. Nesse momento, quem se beneficiou bastante dessa estratégia soviética foi justamente Cuba, que pegou esse dinheiro e investiu em diversos setores, assim instigando a expansão do socialismo na América Latina. Mas, assim como os Estados Unidos criou uma estratégia militar para ter autodefesa, houve também a criação do Pacto de Varsóvia, criado pela União Soviética, que tinha por objetivo garantir uma defesa dos socialistas contra uma possível agressão capitalista. Outro fato que nós precisamos lembrar é que o governo norte-americano era marcado pela existência de diversos partidos. Então, o sistema era pluripartidário, diferente da União Soviética, onde o sistema era unipartidário e existia apenas um partido, contribuindo, claro, para as instabilidades e para o seu colapso mais tarde. Um fato importante que você precisa lembrar é que essa economia capitalista ela era marcada por uma lei de mercado, ou seja, por uma economia aberta, enquanto nós vamos ter a União Soviética sendo marcada principalmente por uma economia fechada, que vai gerar mais tarde o seu processo de declínio, ok? Dando continuidade, meu amigo, você precisa lembrar que esse período foi marcado por uma regionalização. Observe esse mapa mundial. Ele mostra algumas áreas marcadas pela organização do Tratado do Atlântico Norte, que seriam as áreas laranjas, e áreas rosa, marcadas justamente pelo predomínio do Pacto de Varsóvia. Sabe o que é isso? São as regionalizações norte-americanas e as regionalizações, claro, soviéticas. Não esqueça que nesse momento esse período foi marcado pela divisão leste e oeste, onde o lado leste era conhecido como lado oriental, sendo neste caso socialista, e o lado oeste sendo, claro, o lado ocidental, também conhecido como lado capitalista. Mas além desta divisão, existia a divisão em 3 mundos, onde o primeiro mundo, não esqueça, eram os países desenvolvidos, ok? O segundo mundo já eram os países socialistas, ok? E o terceiro mundo seriam os países exatamente capitalistas subdesenvolvidos, ok? Não esqueça que esse período, portanto, foi marcado por 2 regionalizações, a divisão leste-oeste e a divisão em 3 mundos. Tudo bem? Bem, finalizando a nossa aula, nós precisamos recordar os principais desdobramentos, ou seja, as principais consequências da ordem bipolar. Entre as principais consequências, em 89 nós temos a queda do Muro de Berlim. Essa queda do Muro de Berlim contribuiu para a reunificação da Alemanha. Então hoje nós não temos mais 2 Alemanhas. Nós não temos uma Alemanha capitalista e uma Alemanha socialista. Pelo contrário, temos uma Alemanha hoje muito forte, liderando um grande bloco do espaço mundial conhecido como União Europeia. Além disso, nós tivemos a desintegração em 91 da União Soviética, que contribuiu para o surgimento da Comunidade dos Estados Independentes, hoje um bloco econômico formado por 11 países. Além disso, nós tivemos em 91, já com o fim da União Soviética, o fim da ordem bipolar, também conhecida como Guerra Fria. E claro, com o fim da Guerra Fria, nós vamos ter o surgimento da ordem multipolar, hoje marcada por uma tríade, que seria os Estados Unidos com grande influência na América, a Alemanha com grande influência na Europa pela União Europeia e o Japão com grande influência nos tigres asiáticos e na bacia do Pacífico. Hoje uma ordem marcada por uma disputa mais econômica do que bélica. Não esqueça que esse período hoje então é marcado pelo avanço do capitalismo em nível mundial, que nós conhecemos comumente como o processo de globalização.
globalização, ok? Então você aprendeu que a Guerra Fria foi um período que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, diante da decadência das potências europeias, que chegou ao fim mais tarde, em 91, com o fim da União Soviética, e claro, no seu lugar surgiu a ordem multipolar, marcada hoje pelo processo de globalização. Essa foi a nossa aula de hoje. Fique com Deus, um forte abraço e Alex Douro no seu coração.